Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 11: Missões e a Igreja Perseguida. Para a nossa meditação de hoje, a leitura está em Tiago 5,16. E para ela foi dado o título A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito assim na palavra de Deus: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus 21 e 22 o seguinte: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E o Senhor Jesus, nosso Salvador, lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele disse o seguinte, o Senhor Jesus, 15, versículo 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, a palavra de Deus é 100% verdade. E o Senhor vela por sua palavra em a cumprir. Então nós podemos crer piamente na palavra de Deus, que diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Certa vez, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que, certa ocasião, Pedro, mais uma vez, se encontrava preso. Vocês podem ler isso em Atos 12, a partir do versículo 6. Ele estava preso e diz a palavra de Deus que os irmãos estavam orando. Os irmãos estavam reunidos em oração, intercedendo por Pedro, intercedendo pelo servo de Deus, o apóstolo do Senhor, para que Deus o libertasse. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 12, 12, diz assim: Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, reparem os irmãos, Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Então veja, a perseguição ali aos irmãos, aos que anunciavam Cristo, aos que procuravam viver como Cristo ensina, como Cristo requer, esses irmãos estavam sofrendo perseguição. E Pedro certamente foi um dos que foram perseguidos e, como nós dissemos, preso. No entanto, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que, de outro lado, mesmo sem terem autoridade legal, mesmo sem serem uma autoridade, mesmo sem terem uma influência na sociedade, uma influência de poder econômico, de poder político, ou coisa assim, mesmo assim, os irmãos, ou seja, a igreja do Senhor, estava reunida orando. E
certamente aqui o resultado dessa intercessão é bem conhecido dos amados irmãos. Caso não seja, fica a sugestão então para a leitura desse capítulo 12. Mas o resultado, podemos dizer aqui ou adiantar, é que Pedro foi liberto. Pedro foi liberto da prisão. Os irmãos estavam orando e Pedro foi liberto. Ou seja, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, atendeu ao pedido da igreja. E esse é só um exemplo de oração que o Senhor Jesus atende, porque aqueles que estão orando creram. Nós poderíamos pensar em vários exemplos: Moisés, Jó, Paulo e tantos outros, tantos outros. Os irmãos se lembram que Jó, depois de todo aquele problema que ele enfrentou, toda aquela dificuldade, ele no final do livro está relatado que ele intercedeu pelos companheiros dele, pelos amigos dele, aqueles amigos que o acusaram, enfim, aquelas pessoas que estavam ali conversando com ele, interagindo com ele, ele intercedeu. E o Senhor, e o Senhor respondeu, né? Então veja, quando nós reparamos no título da leitura de hoje, né, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nesse sentido, aplicando a nossa aula, significa então que nós, se orarmos pelos nossos irmãos perseguidos, o Senhor nos ouve, o Senhor atende. É claro que a vontade é soberana de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós pedimos o que é da vontade de Deus, a vontade de Deus não pode ser frustrada. E portanto, se a nossa vontade é a vontade de Deus, essa vontade se concretiza, porque é a vontade do Senhor. E nós que estamos em comunhão com o Senhor, pedimos o que é do agrado de Deus. E por ser do agrado de Deus, acontece, é realizado, que é o próprio Deus que realiza. Então, nesse sentido, nós confiamos no Senhor, as palavras do Senhor estão em nós. E por isso, nossa oração é ouvida, nossa oração é atendida. Então, irmãos, intercedamos por esses irmãos perseguidos, leve seus alunos a fazer o mesmo na aula e após a aula, e certamente a sua aula vai ser edificante, vai ser confortadora e consoladora para muitos. Que Deus nos capacite, que Deus nos use e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa aula, em nome de Jesus. Amém.